Eu quero falar aqui com você sobre um tipo de administrador comum nos dias atuais. O mundo ele está se desintegrando sob todos os aspectos. Nós temos visto as empresas derretendo, lamentavelmente, as profecias apontando para o tempo dos fins. Que cenário, hein? E os administradores que se corrompem a cada dia. Talvez pressão, talvez incertezas, mas com certeza um perfil, um caráter de má índole, né? Jesus conta uma parábola de um administrador que é acusado de defraudar os bens do seu patrão e planeja um caminho para assegurar o seu futuro. Fraude é um esquema ou ato ilícito e intencional que envolve manipulação e intenção deliberada de enganar, ludibriar e obter um benefício não autorizado para si ou para terceiros. Eu atendi várias empresas até os dias atuais, continuo atendendo, mas um dos cases que eu passei por essa situação, um pai que faleceu, deixou 2 herdeiras, e um dos genros abocanhou a empresa inteira. Claro que num período onde ele manipulou relatórios, informações, ludibriou, né? Uma outra empresa, onde depois de fazermos o planejamento estratégico, começamos a execução, e eu acabo fazendo uma varredura na empresa, olhando tudo, né? E vendo o que oportuniza a melhoria incremental, onde de fato a gente vai ter que inovar, segundo o planejamento estratégico, olhando fatos concretos e evidenciando situações para poder fazer o melhor para a empresa, né? E ali eu deflagrei roubo e cheguei para o empresário e falei, olha, está acontecendo isso, né? O que é que você quer fazer? Era o genro dele também. Ele falou, eu sei, sabe? Mas tem minha filha, minhas netas. Que situação constrangedora, né? Para o sogro. Cuidado aí com os genros, hein? Coincidência ou não, 2 cases aí de genro. Ai, ai, ai. Foram tantas as situações que a gente... no momento que você entra, então, para recuperar uma empresa, que ela já passou pela derrocada final, olha, famílias completamente arruinadas, sociedade dividida, acontece de tudo, né? Por conta de dinheiro, dinheiro. Uma empresária também que me procurou pedindo ajuda e não me pagou. Eu ajudei, era uma estrutura complexa de offshores, consegui precificar a empresa, fiz a negociação com o marido que queria deixá-la sem nada, ex-marido, né, porque ele foi embora com outra, e olha, ela não me pagou. Então, essas situações, elas mexem muito, além da perda financeira que a pessoa tem, no caso das famílias, no caso de um profissional, prestador de serviços como eu, enfim, além da perda financeira, o abalo emocional, né? Sentimento de traição, de humilhação, de frustração, sensação de injustiça, de vergonha, de baixa estima. Esses homens defraudadores precisam aprender a agir de forma correta. Ai, ai, ai. Por que essas pessoas se sentem superiores, sem limites, e que fazem qualquer coisa, que já não tem mais preço para nada? Assista o outro vídeo, né? Porque os poderosos caem, hein? Cuidado, cuidado! Mesmo nas estruturas mais robustas e profissionais e com os cuidados das boas práticas da governança, é possível
corrupção, na dependência do caráter de determinados líderes ou gestores. Então, você tem que ficar atento à estrutura e à liderança. Não adianta lealdade se não houver competência, mas também não adianta competência se houver corrupção. No mundo dos negócios, quando há suspeita de determinado líder, é feita uma auditoria para evidenciar os fatos. E se comprovados, então se procede à demissão. Um consultor, um auditor ou uma estrutura maior, mais complexa, uma due diligence, enfim, isso tudo acaba deflagrando, né, as situações e evidenciando. Esse administrador aí da parábola, ele foi chamado então a prestar contas. Entendeu que nenhuma outra empresa ele iria encontrar trabalho. Claro, quem contrata corrupto? Fala para mim, hein? Exceto alguns nichos, né? Ai, 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 que sociedade, hein? Sociedade doente a nossa hoje, né? E uma crise de liderança como nunca vista. O administrador, então, ele leva um choque de realidade e começa a conjecturar saídas, antevendo e analisando como todo tipo de gestor, bom ou ruim, de bom caráter, de mau caráter, enfim. E ele vê que a situação dele está um pouquinho delicada. Ele declara não ter forças para o trabalho duro, ter vergonha de mendigar, olha só que ele tem escrúpulos, hein? De mendigar. Mas de roubar, não. Ai. Então planeja uma saída através da renegociação de dívidas com os credores, abrindo mão do seu lucro para assegurar o seu futuro. Credores igualmente corruptos, sim ou não? Sim, aceitando aí as negociatas. Ele usou de astúcia, né? E astuto é enganador, oportunista, sagaz, esperto, tem habilidade para o mal. Daniel 8,25 declara: com astúcia propagará um engano e com as próprias mãos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que se sentiam seguros. Essa profecia ela teve implicações nos anos 164 a.C., através de Antíoco IV, que foi um terror para o povo judeu. Conta a história. Não é minha praia historiar isso tudo aí, né? Mas só para evidenciar o fato de que é um prenúncio do homem da iniquidade do fim dos tempos. Estou me referindo ao anticristo. O mesmo perfil enganador. Ele desafiará o verdadeiro Deus e afirmará ser Deus, assim como Antíoco se engrandeceu chamando-se de Deus manifesto. Antíoco ficou conhecido por suas manobras políticas oportunistas e apelo populista, usando engano para alcançar sucesso e influência. Você conhece alguém nos dias atuais? A nível nacional, a nível global, hein? Jesus elogiou o administrador infiel porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Atiladamente, alguém que age com cuidado, com atenção e inteligência, buscando perfeição e elegância nas ações. E esses defraudadores normalmente são de aparência boa, né? Arrumadinhos. Jesus elogiou a rapidez com que o administrador infiel se moveu. Jesus quer que os filhos da luz sejam hábeis em armazenar riquezas nos céus. Com essa agilidade também, né? Para isso, é necessário prosperar. Necessário competência. É necessário fazer o melhor que você puder para ter para repartir, para ter para estender o reino de Deus. Essa é a vontade de Jesus.
As riquezas de origem iníqua são injustas, desonestas, perversas, ou que se opõem à justiça e à moralidade. Uma administração corrupta tem origem iníqua. Seu acúmulo ocorre frequentemente em detrimento dos menos favorecidos, por meio de fraudes, exploração e corrupção. Sempre, né? Da mesma forma, através dos menos favorecidos. Os tabernáculos eternos são para cristãos que utilizam os bens materiais que possuem para estender o reino de Deus e ajudar pessoas. Lembrando que o próximo são as pessoas que estão próximas de cada um de nós. Você pode passar por um morador de rua, você pode ter um parente teu, um amigo teu, um vizinho teu em dificuldade e poder estender as mãos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Injusto no pouco, injusto no muito. Não é uma condição de volume financeiro, mas de caráter. Aquele que é fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, que não é fiel, né, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Riquezas desonestas, iníquas, comparado às riquezas justas, através de um trabalho digno, por exemplo. Bens materiais e temporais dessa vida que passam, são fugazes. E você também vai embora sozinho, sem bem nenhum, não pode levar nada. Ai, quanta bobagem, né? Comparado a verdadeiras riquezas que são celestiais. Eu acho muito incrível a gente ter ausência de necessidades. Muito incrível ter uma vida de conforto, muito incrível ser próspero, né? Porém, os excessos são sempre um desequilíbrio, né? E preocupantes, porque a falta e o excesso são preocupantes. Isso denota desequilíbrio. Balança que pende de um lado só. Fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Nós precisamos ter zelo, respeito, lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem. Nós devemos considerar o outro superior a nós. O mundo precisa ver Cristo agindo através de cada um de nós, filhos de Deus, em amor, integridade, compaixão, humildade, generosidade. Como a gente é falho, como a gente precisa se aprofundar nesses adjetivos todos aí. Como a gente precisa crescer em valores celestiais, valores do reino. Alguns capítulos da Bíblia que me encantam, o Sermão da Montanha, onde Jesus fala de como nós devemos andar. E nessa nossa corrida junto com Deus, para nos aperfeiçoar cada dia, porque Ele mesmo, né, que nos aperfeiçoa cada dia, como é gostoso quando a gente vai olhando para Jesus e vendo algum pedacinho dele em nós. Olhando para trás e vendo que a gente já deixou para trás tantas coisas que não foram boas para as nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A escolha é tua. Deus nos deu livre-arbítrio. O que é que você escolhe? É tempo de grandes decisões, esse cenário nosso aqui agora, né? Esse tempo que a gente está vivendo. O dinheiro, ele tem poder de sedução. Não é uma realidade neutra. Não é. Ele causa fascínio aos pobres e fastio aos ricos. É um Deus rival que seduz, cativa, aprisiona, oprime, controla? Hein? Por que esses ricos têm frotas de iate, frotas de carros
E quando não tem mais nada para comprar, então pintam o carro de diamante, de ouro. Que ostentação, né? Que bobagem. Quantos homens poderiam, um só deles, saciar a fome do mundo? Crianças comendo um saquinho de farinha. O que é isso, meu Deus? Que mundo é esse? Como é que a gente pode ter tanto progresso tecnológico e tanta miséria ao mesmo tempo? Tanto conhecimento no mundo atual em detrimento de pessoas que mais parecem ter encefalia do que inteligência, porque tomam decisões erradas. Deus quer nos ver com ausência de necessidades. Ele nos chama para uma vida abundante. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Jesus, né, falando, declarando aí os fariseus como avarentos, a parábola retratando isso, porque Jesus fala ali para discípulos e fariseus, os dois estão juntos ali, né? A avareza, ela é incapaz de abrir mão das riquezas terrenas. Aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Acumular dinheiro, bens, roupas, joias. O outro passando necessidade do lado. Generosidade, desprendimento financeiro para estender o reino e ajudar o próximo. Esse sim, hein? Que lindo, né? Então, nós precisamos ter para poder fazer essas coisas. Ajudar missionários no campo, construir novos templos, divulgar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Deus conhece o nosso coração. Jesus repreende os fariseus que valorizam a aparência externa, a justiça própria, os motivos egoístas. Justiça própria, aparência externa, aparência. Bem, último versículo aí que a gente vai estar olhando para encerrar, é o 16, de Lucas 16, né, dessa parábola, que fala da lei e os profetas que duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Há um intervalo, um silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento de 400 anos, e aí Deus envia o profeta João Batista, último profeta da lei. E Mateus 3:2, João Batista declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa a pregar, João 3:3, e aí ele declara: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Novo Testamento fala de um tempo novo do reino de Deus, que é chegado. E o reino de Deus que está dentro de nós. Mas como fazer parte desse reino de Deus? Se com tua boca confessares, Romanos 10:9, crendo de coração, serás salvo. Só isso. E nesses dias, com um cenário assim tão... tem se chacoalhado o tempo todo, né? Tão incerto. E você, aí em meio às tuas situações, não há um único bom sequer, que não seja o próprio Deus. E o rei Davi declarou que do pecado nós somos concebidos. Então todos nós precisamos de salvação. E esse novo nascimento, ele faz exatamente isso. Ele faz nos nascer de novo. Por isso, Deus
olhou para você e para mim e nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio no cumprimento da sua missão. Morreu no nosso lugar, morte substitutiva. Expiou os nossos pecados para que nós sejamos perdoados e salvos. Você quer zerar os teus pecados? Você quer ter paz em meio a esse turbilhão de situações que somos acometidos todos os dias? Declara comigo. É com o coração e com a boca, né? Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu para me perdoar dos meus pecados. Eu Te recebo como meu Salvador. Espírito Santo, eu abro o meu coração para que Tu faças morada em mim. Pai, entrego a minha vida a Ti, cuida de mim. Se você fez essa oração tão simples, nesse momento os anjos festejam a tua vida nos céus e o teu nome é escrito no livro da vida. E olha que privilégio, zerar os pecados. E ter um Deus morando em você, o reino de Deus que está dentro de nós, através da habitação do Espírito Santo em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe muito. Procure uma igreja mais perto de você, leia a Bíblia e comece a conhecer esse Deus tão grandioso. E a Bíblia é um livro mais instigante que outro e que nos ajuda tanto a ter uma vida melhor. Que Deus te abençoe.